Atenção dos irmãos nesta noite, nós estamos no início desse culto, do estudo da palavra do Senhor Jesus Cristo. A minha saudação a todos com a paz do Senhor Jesus, né? Estamos alegres por mais essa oportunidade que Jesus nos concede para que nós possamos estar aqui reunidos, adorando, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo, Ele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração, que cada um de nós possamos, né, nessa noite, oferecer o nosso sacrifício de louvor ao nosso Deus e estarmos meditando na casa, na palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler também, meus irmãos, a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 11, versículo 1, 2 e 3, da nossa meditação nessa noite, né? Esperamos que Jesus nos abençoe, nos sustenta, nos fortaleça, que cada um possa sair daqui edificado pelo poder do Senhor Jesus. Pode entrar, os irmãos, pode os irmãos entrar no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 1, 2, 3, para a nossa meditação desta noite, né? A palavra de Deus nos diz assim: e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te, mete o templo de Deus e o altar dos que neles adoram, e deixe o ato que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses, e darei poder às minhas duas testemunhas que profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de estátulo. Amém. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos por mais esse dia que o Senhor tem nos preparado, por mais essa oportunidade que o Senhor nos tem concedido de nós estarmos reunidos na tua presença, na tua casa, juntamente com os teus servos, para juntos adorar e exaltar o teu nome glorioso. Abençoa cada um dos teus servos que aqui já têm chegado, aqueles que ainda não chegaram, aqueles que não poderão estar conosco nessa noite. Meu Deus, mas que cada um possa sustentar, fortalecido pelo teu poder. Abençoa, Deus, até onde a nossa voz alcançar, que a tua palavra, Deus, possa ser anunciada, que o teu Espírito, Deus, possa ser conosco, que o Senhor possa, Deus, até nessa noite manifestar o teu poder e da tua graça, e que tudo, Deus, quando nós viermos fazer, que venha a ser para a honra e glória do teu nome. Jesus, seja conosco, é o que eu te peço e desde te agradeço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Vamos estar adorando o Senhor Jesus Cristo nessa noite, né? Tem preparado para que nós pudéssemos estar aqui juntos, reunidos na sua presença, e que cada um que aqui tem chegado, né, possa, ao sair daqui, ter a certeza de que Jesus esteve presente conosco nesta noite. Eu quero adorar o Senhor Jesus também com os irmãos, que no 244 da harpa cristã, louvar a Jesus, né? Que cada um de nós possamos ter sempre o prazer de adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, pois Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração, e nós somos chamados, né, para que pudéssemos estar adorando Ele. E a palavra de Deus diz que o Senhor está procurando pessoas, adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? Aleluia. 244.
cristã, né? Onde guiar-me, meu Senhor? Oxalá que cada um de nós possamos ser guiados sempre pelo Senhor Jesus Cristo, né? Se nós formos guiados por Ele, nós teremos dificuldade, mas nós estaremos sempre na direção, na graça, na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos gratos a Ti pela Tua graça, pela Tua misericórdia, por cada
amparado pelo teu poder, amparado pela tua graça. Jesus, nos sustenta nas tuas mãos, de forma que tudo quanto nós viemos falar, tudo quanto nós viemos fazer, que venha ser para a honra e glória do teu nome glorioso. Abençoa, Deus eterno, nesta noite. Que Deus, a cada um que possa ser agraciado pelo teu poder, o Senhor possa nos sustentar, nos fortalecer, nos dar o teu Espírito, da tua graça. É o que nós pedimos e desde já agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Podemos estar sentados, né, irmãos? Todas as quintas-feiras nós reunimos aqui com um propósito, objetivo principal de estarmos meditando na palavra de Deus. A gente sempre pede que o irmão nos ajude na leitura, ao decorrer dos textos, conforme nós formos lendo, as dúvidas que os irmãos forem tendo ou quiserem fazer sugestões, perguntas, fiquem à vontade para que não venha passar e vai chegar mais na frente e às vezes a gente esquece. A palavra de Deus ela é sempre clara. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O que mais nós vemos hoje são pessoas preocupadas em estar cantando, adorando a Deus. É maravilhoso a gente adorar a Deus, mas na hora da luta, na hora da dificuldade, o que mantém o servo de Deus de pé é a palavra de Deus, é conhecer a Deus, é saber a vontade dele para conosco e buscar a Ele com a certeza de que Ele está nos respondendo, Então, nosso objetivo, nós temos todas as terças-feiras, onde nós estamos orando, buscando a face do Senhor, e nem todos acham importante, interessante falar com Deus, Quinta-feira estamos aqui também com o propósito de estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, e nem todos também têm interesse em conhecer a palavra de Deus, mas mesmo assim, nós estamos aqui sempre procurando ver aquilo que Deus tem para cada um de nós. Nós falamos há uns dias para trás, antes da semana de oração, estamos falando a respeito da marca da besta, como seria, o período físico ou não, o significado e tudo mais. E dentro disso, a gente até encerramos aquele ponto, mas eu estava vendo com os irmãos algumas questões que às vezes a gente vê sempre isolado. A gente fala, olha, quando a gente pega a palavra de Deus, o livro de Apocalipse, a gente encontra textos que eles estão conectados, porém eles não estão numa sequência temporal, numa sequência cronológica. E nosso objetivo é nós estarmos fazendo, eu quero fazer com os irmãos algumas conexões nesta noite, de nós estarmos falando sobre 3 assuntos, e fazendo a ligação que tem entre si esses 3 assuntos, porém não a possibilidade de a gente aprofundar tanto em nenhum deles, porque senão a gente não conseguiria fazer as conexões, embora do que nós iremos falar nesta noite. Eu quero tratar com os irmãos falando a respeito das 2 testemunhas que estão no livro de Apocalipse, das 7 igrejas que também estão no livro de Apocalipse, e quais as conexões que ela tem com a marca da besta, o que isso tem a ver, como é que isso está ligado de certa forma. Então, desde que nós iniciamos, nós vamos tomar ele no base, o livro de Apocalipse, no capítulo 11, eu li aqui só 3 versículos. A gente vai fazer a leitura dos demais versículos nessa noite, do livro de Apocalipse, pegando aqui alguns pontos, esclarecendo algumas coisas, do que diz respeito, até porque quando nós falamos a respeito das 2 testemunhas, a gente percebe que muitas pessoas entendem que 2 testemunhas são 2 pessoas, Não sei se tem alguém aqui que ainda pensa dessa forma, Quem acha que 2 testemunhas são 2 pessoas? Levanta a mão, A irmã ali. Quem acha que as 2 testemunhas é mais do que 2 pessoas? Levanta a mão. Quem não faz a menor ideia do que nós estamos falando, não precisa levantar a mão, que é a maior parte, Deixa eu falar um pouquinho, mas sim, no nosso canal lá no YouTube tem já um estudo sobre as 2 testemunhas, bem mais aprofundado do que nós estaremos falando hoje, mas a gente vai falar um pouquinho a esse respeito, porque dá para nós algumas informações de quem são essas 2 testemunhas. Normalmente as pessoas sempre ligam com Moisés e Elias por algumas razões, que é citado não só aqui, algumas coisas que nós vamos ler, extrair aqui do texto de Apocalipse 11, mas quando a gente olha também para as igrejas, a gente percebe sempre as citações referentes, ao que aconteceu na época de Moisés, o que aconteceu na época de Elias. Por exemplo, quando a gente está lendo a respeito das igrejas, se não me engano, a 3ª igreja, ele fala lá a respeito de Balaão, E Balaão, ele viveu na época de quem?
Balaão viveu na época de quem? Agora mas eu não consigo ainda ler o labial, né? Jacó. Moisés, isso, na época de Moisés, né? Muito bem. 12 estrelinhas do irmão dele, né? Que ele respondeu, né? Para Moisés, na época de Moisés. Balaão viveu na época de Moisés. Era um profeta que ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus que vinha caminhando ainda lá pelo Egito, ele não havia possuído a terra ainda. Então, ou melhor, pelo Egito não, depois que saiu do Egito, né? Então fala assim Moisés. E aí nós observamos também que é citado depois em outra igreja, né? Falando a respeito de uma mulher chamada Jezabel, né? Os irmãos já viram também, tudo que não tolera Jezabel. E a Jezabel viveu na época de um profeta, né? E não é Moisés. Quem que é o profeta? Né? O profeta Elias. Então muitas vezes, tá vendo? Tem muitas figuras aqui do livro de Apocalipse que faz alusão, que está remetendo a Moisés e Elias, e às vezes as pessoas têm por isso um problema. É que quando Jesus fala a respeito de João Batista, ele diz assim: se quereis dar crédito, o Elias que havia de vir já veio, né? E quem que era ele? Estava se referindo ao João Batista, que veio na mesma virtude de Elias. Então você não vai vir outro Elias, não vai ressuscitar alguém, até porque as pessoas dizem: olha, não, então deve ser Enoque e Elias, porque Enoque não morreu, Elias também não morreu, eles foram levados, né? Então Enoque foi transladado e Elias foi levado aos céus vivos. Então dentre eles, porque a Bíblia diz que aos homens estão ordenados todos morrerem uma só vez, e aí ele tem que morrer. Mas quando a gente olha no arrebatamento, a gente percebe também que a Bíblia fala que os que estiverem vivos vão morrer todos, não é isso? Não. Então assim, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, não serão mortos. E assim, perceba que não é preciso morrer todos uma vez para poder. É lógico que foi dado para a raça humana, isso aqueles que não estiverem vivos no arrebatamento, evidentemente que provarão a morte, mas no arrebatamento nem todos morrerão, né? Aliás, os que estiverem vivos não vão morrer, para que possa participar do arrebatamento. A gente vai tirar algumas informações a respeito do texto, né, no livro de Apocalipse 11. Eu quero ler de bom, a gente leu o primeiro e o segundo, né? Lemos o terceiro, e vamos ler até o versículo 13, porque traz muitas informações de quem que é ele. A gente vai pegar aqui alguns pontos para a gente entender um pouco quem são essas testemunhas, e mais do que isso, né? Se são realmente duas pessoas ou se é mais de duas pessoas, certo? E o texto nos dá para nós algumas dicas a esse respeito. A gente não precisa ler tantos livros, né, para que a gente possa entender isso, mas aqui fica bastante claro. Diz a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 11, vamos ver o versículo 3, nós vemos 1 a 3, vamos ver o 3 a seguir, e diz assim: e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Senhor, diante de Deus de toda a terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Eles têm o poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm o poder sobre as águas para convertê-la em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiser. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Exagerarão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos sejam postos em sepulcro. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porque esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a face da terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito divino, vindo de Deus, entrou neles,
e puseram sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que ouviram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos viram. E naquela mesma hora houve grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, os dos quais ficaram. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Amém. Até aqui. Mas eu não sei se os irmãos perceberam, mas aqui no texto a gente consegue dividir ele em 3 fases, pelo menos, né? Por que eu digo em 3 fases? Porque a gente começa vendo que no capítulo 11, verso 3, ele começa falando de 2 testemunhas. Quando chega no versículo 7, ele dá uma ênfase que quando eles terminam as seus testemunhos, eles estão profetizando por um período de 1260 dias. Depois eles terminam a sua profecia, tem um período de 3 dias e meio. E depois do versículo 11, ele trata de um período posterior aos 3 dias e meio. Então, esse texto traz para nós aqui pelo menos 3 fases bem distintas um do outro que a gente consegue ver na leitura do texto. Quando a gente falou aqui, antes de falar quem são as 2 testemunhas, e algumas coisas que a gente percebe, no versículo 6, a gente percebe assim: esses têm o poder para fechar o céu para que não chova. E aí a gente pergunta para os irmãos: na onde na Bíblia, em época de que profeta isso aconteceu? O profeta Elias, né? Ele orou para que não chovesse por um período de quanto tempo? 3 anos e meio. 3 anos e meio, interessante, né? A conexão teve 3 anos e meio, não choveu. E a gente percebe que, olha, por que às vezes entende-se como essa testemunha seja inclusive Elias? Porque é narrado esse fato, e esse fato está ligado também ao profeta Elias. E a gente continuando lendo, a gente percebe mais algumas coisas. No dia da sua profecia, e aí depois continuando: e tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue, ferir a terra com toda a sorte de pragas. Quando que a gente já viu isso no Velho Testamento? Quem fez isso? Moisés. Converteu as águas em sangue e fala das pragas que foram derramadas ao Egito. Então, quando a gente olha aqui, a gente percebe claramente algo que viu naqueles profetas, e por isso também, não só por isso, mas por isso também as pessoas atribuem que essas duas testemunhas se trata de Moisés e Elias. Mas a gente vê muito mais aspectos aqui, porque ele fala que eles vão fazer sair fogo da sua boca, né? Por exemplo, se alguém lhe quiser fazer mal, sairá fogo da sua boca, devorará os seus inimigos. Então tem muito mais do que isso aqui e outras informações para a gente entender de quem se trata esses profetas. Então, primeiramente, as pessoas entendem que se trata de 2 pessoas olhando falando de 2 testemunhas, e fala de 2 profetas que eles vão profetizar. Na época da profecia deles vão acontecer essas coisas, mas a gente tem outras informações que diz quem são essas testemunhas logo no versículo 3, né? No versículo 3 diz assim: e darei poder às minhas 2 testemunhas, profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Na verdade, no versículo 4, quem são essas 2 testemunhas? Essas 2 testemunhas são 2, e também são 2 castiçais. Então, para a gente entender quem que são essas 2 testemunhas, precisa saber quem são as oliveiras e quem são os castiçais, porque está dizendo que estas 2 testemunhas são 2 oliveiras e são 2 castiçais. Então, a gente olhar para isso, olha, quem que é testemunho, quem que é oliveira, quem que é castiçal? Aliás, irmãos, todos sabem o que é um castiçal, né? Todos conhecem, né? Eu poderia falar lá dos 7 castiçais, não sei se todo mundo tem em mente do que se trata do candelabro. Não lembra do candelabro, chamado menorá, lá do Velho Testamento, que tinha aquela luz que ela havia 7 lâmpadas em cima, então tinha uma haste no meio que era colocada, havia chamada na cana central uma, e depois havia mais 3 canas ali ligadas entre elas, que dava a ligação entre as outras lâmpadas. Então, um período de 7 lâmpadas. Então, ele fala aqui que a respeito desses castiçais, cada um deles é um castiçal. Então, ele observa dizendo o seguinte: então, olha, quem são as 2 testemunhas?
2 oliveiras, 2 castiçais. Voltando um pouquinho, antes de nós falarmos quem é, ela traz para nós algumas informações também. O que ele está dizendo ali no versículo 2 que nós lemos no início, que ele fala que a cidade santa seria pisada por 42 meses. 42 meses é o mesmo que 3 anos e meio. E aí na sequência ele fala que essas duas testemunhas profetizariam por um período de 1260 dias. Se nós pegarmos o mês comercial, 30 dias, dividir 1260 por 30, a gente encontra quanto tempo? 42 meses, 3 anos e meio. Perceba que o período que ele está falando é o mesmo, ele não muda o tempo. Quando nós falamos do profeta Daniel na última semana, nós vamos lembrando que na semana, no meio da semana, seria tirado o sacrifício e a oração, ou seja, aquela semana está dividida em 2 partes, 7 anos, 3 anos e meio para cada lado, acontecendo coisas. Né? Então aqui nós vemos que ele está falando de um período de 1260 dias. Aí na sequência, né, dos 1260 dias, ele está dizendo que essas testemunhas, também, deixa eu voltar nesse assunto, mas só para a gente destacar aqui, essas duas testemunhas, eles estão vestidas do quê? Sacos. O que nós tiramos dessa informação vestido de sacos? Quantas pessoas vestiam de saco na Bíblia, na Velha Aliança? Quando eles estavam jejuando, consagrando a vida. E nós percebemos também que essa vestidura de saco, vestido de saco, é uma veste simples, que não havia luxo. Então mostra para nós que é um período de bastante consagração e não tem muita riqueza, muita pompa. É o que a gente percebe na leitura do texto aqui. E a gente indo para frente aqui, vamos dizer, então, quem são as duas oliveiras? De onde a gente encontra informações? Não existe mais do que uma. Está pegando algumas coisas aqui para a gente ver, mas tem mais do que isso. Eu vou ler primeiro aqui no Novo Testamento, depois a gente vai lá para o Velho Testamento, né, para a gente falar um pouquinho sobre isso. As duas oliveiras, o que é tratado nisso? Paulo escreve no livro de Romanos, no capítulo 11, versículo 16 e 17, embora ele está tratando aqui de uma oliveira, mas tratando de ramos diferentes, né, falando de ramos que foram enxertados numa oliveira. No livro de Romanos, capítulo 11, versículo 16 e 17. Alguém quer achar para mim, por favor? Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertada no lugar deles, é feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Vamos fazer uma pausa que a gente já segue. Olha, do que Paulo está falando? Paulo está falando aqui da nação de Israel, está tratando do gentil, e alguma tradução está chamando de bravo, ou oliveira brava, né? A tradução, dependendo da tradução que vocês vão aí. Mas perceba que ele está falando de a nação de Israel e os gentios. E ele está tratando assim, olha, essas premissas são santas. E nós já falamos para os irmãos aqui, né, a respeito de premissas. O que é premissas? É uma festa, mas não era só uma festa. Cristo é considerado as premissas dos que dormem, porque na premissa você pegava um enfeite da sua colheita, trazia, o sacerdote fazia uma oferta de movimento e toda a plantação era consagrada. Então, se a premissa é santo, o ramo também, a massa a raiz é santa, os ramos também são. E alguns dos ramos foram quebrados, falando exatamente da nação de Israel, que não aceitaram, não receberam Cristo, e nós, sendo jabuzeiro bravo, oliveira brava, nós somos enxertados em lugar deles e feito participante da raiz da seiva da oliveira. Versículo 24 e 25, pedir que alguém leia para nós, por favor. Romanos 11, 24 e 25. Porque se tu fosses cortada da natural oliveira brava e contra a natureza, enxertada na boa oliveira, quanto mais estes, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo,
pressionais de vós mesmos. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Nós, quando a gente olha para cá, está falando para nós, os 2 ramos de oliveiras, uma brava e uma natural, ele está tratando de quem? 2 povos. Que povos? O povo original de Israel, a nação original de Israel, e os demais gentios. Então, quando a gente olha aqui, a primeira informação está dizendo que as 2 testemunhas são 2 oliveiras. São 2 pessoas? Ou são 2 povos? Porque a igreja, perceba que o endurecimento vem de Israel até que a plenitude dos gentios, até que termina a plenitude dos gentios. Ou seja, nós como gentios, fomos enxertados na oliveira. Paulo diz que nós não éramos povo, mas agora somos povo. Não é judeu que é nascido judeu. Como é que é assim? O que é judeu não é nascido judeu? Porque está tratando que a nação de Israel, ela fazia parte da oliveira, ela só era que era o povo de Deus, mas os gentios foram enxertados nessa oliveira, que é Cristo, e agora todos eles fazem parte de uma mesma plantação, ainda que lá atrás não dava fruto nenhum, nós gentios, mas agora nós somos enxertados na boa oliveira. Então perceba que quando está falando de 2 testemunhas, ele está falando que essas 2 testemunhas são 2 oliveiras. 2 oliveiras não são 2 pessoas, mas são 2 povos, por assim dizer, ou seja, o povo gentil, que é todo mundo tirando da nação de Israel, e a nação de Israel. Então perceba que a igreja hoje, às vezes o pessoal tem 2 arrebatamentos, um para o povo gentil e depois para a nação de Israel, que volta com 144 mil, mas não é nada disso, porque a igreja de Deus hoje é judeus convertidos, é gentios convertidos, é isso que é a igreja de Deus. Então perceba assim, quem são essas 2 testemunhas? Olhando, dizendo que são 2 oliveiras, nós estamos falando de judeus e gentios. A igreja de Cristo é formada. Então são 2 povos, não pode ser 2 pessoas. Mas ele também nos diz que essas 2 testemunhas também são 2 castiçais. E a gente olha para cá, e quando vamos para o Velho Testamento, a gente vai olhar no Novo Testamento mesmo, que é Apocalipse, aonde Apocalipse fala de castiçais. E ele explica, inclusive, o que é castiçais. No livro de Apocalipse, capítulo 1, Vamos dar uma olhadinha ali, depois a gente vai voltar para o castiçais e a oliveira. Mas Apocalipse 1, versículo 12 e 13, ele está narrando lá no início de Apocalipse, que João estava na ilha de Patmos, era levado lá por causa da perseguição que estava sendo seguida naquele dia. E aparece Jesus para ele ali, e ele vai tratando para ele, dando para ele algumas informações, e ele é arrebatado, ele fala que ele é arrebatado no dia do Senhor, viu de trás dele uma voz como de trombeta, e mandou que ele escrevesse, e ali ele narra para ele, falando a respeito, que deveria escrever as cartas, enviar para as 7 igrejas que estariam na Ásia, e ele escreve todas elas aí no versículo 12, e aí ele vai, vamos ver no versículo 12, ele está dizendo as 7 igrejas dos versículos anteriores, no versículo 12 ele menciona alguma coisa, Alguém pode ler por gentileza também, 12 e 13? Virei para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante, filho do homem, vestido até aos pés, de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Eu percebo o seguinte, ele vê aqui, que existe ali 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais havia um semelhante ao filho do homem. Essa palavra dada, semelhante ao filho do homem, quem é tratado na Bíblia como filho do homem? Jesus, não só Jesus, mas também Jesus. Eu vou dizer para os irmãos que coisa interessante, Então, assim, Jesus ele é tratado, inclusive, aqui nesse texto, sim, falando a respeito de Jesus, porque ele vai dizer ali que era o primeiro e último, que vive, mas ele tinha sido morto, está vivo para todo sempre, ele tem as chaves da morte, do inferno. Ele vai dizendo que esse homem que ele viu, estava tratando, continua ali, que ele tinha na sua cabeça cabelos brancos, como de lã,
são os sete castiçais, né? 7 castiçais. Quem que é os 7 castiçais que ele é narrado? Vamos ler aí então, no versículo 20 do capítulo 1 de Apocalipse. Mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Muito bem, olha o que ele está dizendo para nós. Que ele fala das estrelas, que ele explica que as estrelas são os anjos, né, dessas igrejas, e os castiçais são as igrejas. Então, o que é cada castiçal? Igreja. E aqui ele menciona 7 igrejas. Porque quando nós lemos na igreja, quando nós lemos na Bíblia, falando a respeito do número 7, não é que existe só 7 igrejas, mas ela está ali falando no número 7, né, mencionando os dias atrás. Por que 7? 7 é um número de completude, é um número completo, é um número de perfeição, é um número de que os 7 Espíritos de Deus. Deus tem 7 Espíritos. Não é que tem 7 Espíritos, mas é a totalidade do Espírito de Deus. Os 7 olhos de Deus, Deus tem 7 olhos. Não é isso, irmãos, né? As 7 igrejas, o que estão dizendo? O que é representado nas 7 igrejas? Mais um tempo atrás nós fizemos estudos sobre cada uma das igrejas, né? Tem lá também sobre as 7 igrejas, mas cada igreja ela representava, assim, na época, a característica de igrejas que existiam, né, em cada uma dessas cidades. Representa também um período que cada a igreja, o período da história que a igreja viveu, mas ela representa também a totalidade da igreja. Ou seja, quando fala a respeito das 7 igrejas, nós fazemos parte também dessas 7 igrejas, né? E a questão nossa, onde nós nos encaixamos, é que precisa ver como é que está a nossa vida. Porque quando a gente olha para as 7 igrejas, nós encontramos uma coisa interessante, né? Que interessante, para cada uma das 7 igrejas é narrado que ele conhece as obras. Porém, no meio dessas 7 igrejas, existem 2 igrejas em que não existe nenhuma repreensão. Todas as outras 5 existem qualidades, coisas que Deus está exaltando, que foi exaltado nele, porém existe repreensão. Mas existem 2 igrejas em que não há nenhuma repreensão. Quando a gente olha para isso, então quem que são as 2 testemunhas? Que são 2 oliveiras, que são gentios e judeus. Mas as 2 testemunhas também são 2 castiçais, que são o que então? Se existir 7 igrejas, 2 igrejas representam o quê? Na verdade, parte da igreja, porque se a totalidade é 7, você tem 2, o que está dizendo? Que existem parte da igreja. Quando a gente observa lá das 2 testemunhas que estarão profetizando, que estarão lá, e ele trata aqui de Jerusalém, a gente não avançou nos versículos, a gente vai pegar repartido, mas a gente observa aqui que eles estavam lá profetizando em roupa de sábios, está com poder, está com autoridade, que faz sair fogo da sua boca, destrói aqueles que se levantam contra ela. Eles têm toda a autoridade por um período de 1260 dias, ou seja, de 3 anos e meio. A gente observa se existe a mensagem das 7 igrejas. A gente destaca 2 delas não tem repreensão, que essas 2 igrejas, né? A gente observa que a segunda e a sexta igreja, ou seja, a segunda que é Esmirna e a sétima e a sexta que é Filadélfia. A sétima que é Laodiceia, né? Então, que é Filadélfia. Então, e se a gente observar a questão do candelabro, né? A segunda e a sexta, elas estão ligadas no mesmo cano, né? Na mesma cana que liga um com a outra dentro do castiçal. O que nós observamos aqui? Olha, parte da igreja, irmãos, num período de pobreza, porque eles estão vestidos de saco, e a gente vai falar um pouquinho quando que existe um momento de pobreza, né? A gente vai ler um pouquinho já nesse respeito. Mas a gente pegando então quem são esses 2, é parte da igreja. Então significa o quê? Que nem toda a igreja, a totalidade da igreja vai estar despertada. Quando a gente observa no livro de Mateus 25, falando a respeito daquelas 10 virgens, as 10 virgens é igreja, não é
parte de cristãos e parte de ímpios. Não é isso. As 10 igrejas são igrejas, é a igreja de Deus. Só que a gente observa que nem todas possuíam o azeite, nem todas estavam cheias do Espírito de Deus. Quando nós olhamos para cá, que parte da igreja nos dias finais, da mesma forma, estarão com poder e autoridade. O restante vai estar adormecido. Lógico que tem a mensagem: arrepende, dá tempo de arrepender, dá tempo de voltar. É um tempo que as pessoas podem se converter. A gente observa dentro daquelas igrejas, cada uma, se a gente não vai ler, não dá tempo para isso, mas se nós fôssemos ler cada uma das igrejas, ia perceber que existe dentro de cada uma delas pessoas, né, tratando, pessoas que estão servindo a Deus com fidelidade, sinceridade, mas tem outros que estão nos preocupar. E nós trazendo para os nossos dias, já que nós vivemos, não é exatamente isso que acontece nos nossos dias? Não se percebe isso? Dentro dos dias que nós vivemos, dentro da igreja de Deus, o povo de Deus hoje, não tem aqueles que oram, que buscam a Deus, que estão mais próximos, né, de estar revestidos do poder de Deus, da graça de Deus, sente prazer, sente comunhão quando está no meio dos irmãos. Não tem aqueles outros que ele vem uma vez por semana e olha lá porque ele não tem muito prazer de estar na casa de Deus. Não é isso que acontece nos dias que nós vivemos? E se nós pensarmos então, nesses dias que essas duas testemunhas estarão profetizando, essas duas testemunhas estarão com poder e autoridade de Deus, duas igrejas que estão irrepreensíveis, e a outra parte que estarão um pouco adormecidas e vão ser despertadas nesses dias finais, nem todos, evidentemente. Fica uma pergunta para nós, já que também estamos nessa noite: em qual igreja eu estou inserido? Se você pudesse ler, depois vamos lá em casa para pegar os detalhes de cada uma das 7 igrejas, a gente não consegue ler tudo hoje, mas vamos pegar em que parte da igreja você estaria inserida. Seria de Esmirna e de Filadélfia ou seria das outras igrejas? Né? Isso é uma reflexão, faça uma reflexão, porque nos tempos do fim vão ser exatamente isso. Os irmãos lembram? A palavra diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, o que acontece com ele? Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrarão no reino. Não é porque foi batizado, não é que está dentro da igreja, não é porque aparece de vez em quando, né, socialmente na igreja, que faz parte da igreja. Então isso, perceba que precisa ter alguma coisa a mais. Então as duas testemunhas que é narrada, que são 2 castiçais, é uma parte da igreja, não é 2 pessoas. Porque a gente comparando, olhando dos 2 oliveiras, gentios e judeus convertidos. E a igreja, da totalidade da igreja, parte da igreja, estará no poder, na autoridade, no Espírito de Deus, ali profetizando, falando a respeito nesse tempo do fim. Por que na marca da besta? A gente vai ligar isso logo na frente. Então, não sei se os irmãos conseguiram perceber isso. Ainda tem aqui um texto, né, de Zacarias, que eu quero ler para os irmãos, que eu acho que é muito importante nisso que nós estamos lendo aqui. No livro de Zacarias, no capítulo 4, você pode colocar o livro de Zacarias, no capítulo 4, último livro do Velho Testamento, né? Chegando. Penúltimo, né? O último é Malaquias. O penúltimo livro, no livro de Zacarias. No capítulo 4, a gente vai perceber, eu peguei aqui do livro do 11 para frente, mas quando a gente lê no livro de Zacarias, no capítulo 1, capítulo 4, diz assim: e tornou o anjo que falava comigo, me despertou como um homem que despertava do sono, e me disse: que vês? E eu disse: olho, eis que vejo um castiçal, todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com ele as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. Versículo 3: e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. Né? Então, a gente pensa aqui que ele vê nessa visão que ele tem. Diz que ele vê, olha, vê um castiçal todo de ouro, com um vaso de azeite em cima, com 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, ou seja, elas estão ligadas, né? Tem um cano que liga uma com a outra. E ele está dizendo ali que também ele viu por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso, outra à esquerda. E aí, quando a gente continua no versículo 11, pular para o versículo 11, 12, 13 e 14, vamos
pedir que os irmãos leiam, por favor. Falei mais e disse que são as duas oliveiras, à direita do castiçal e à sua esquerda. E falando-lhe outra vez, disse que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem desse ouro. E ele me falou dizendo: não sabes tu o que é isso? E eu disse: não, Senhor. Então ele diz: esses são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Moço, o que diz o texto aqui? Ele está dizendo o seguinte: olha, ele pergunta então assim, olha, o que são aquelas duas oliveiras que estão à esquerda e à direita do castiçal, uma de cada lado? E diz que assim, respondendo disse: são dois ramos de oliveira que estão junto dos dois tipos de ouro, de tubos de ouro, e que vertem desse azeite dourado, azeite de ouro. A gente percebe que o que ele está vendo, na visão que ele tem um castiçal, havia 7 lâmpadas, em cima deste castiçal havia 2 ramos de oliveira, e desses 2 ramos de oliveira vertiam azeite de ouro, azeite dourado. Somente nesses dois dos demais não estavam vertendo, embora tinha azeite, mas não era vertido deles. Então, o que a gente percebe aqui? Olha, a mesma figura que nós observamos, por que eu disse para os irmãos que são as mesmas figuras? Eu não sei se os irmãos prestaram atenção no versículo 14, diz assim: então me diz, esses são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Essa palavra, que estão diante do Senhor de toda a terra, os irmãos lembram de nós termos lido ela hoje? Não, nós lemos. Olha lá no livro de Apocalipse 11:4. No versículo 11:4. Alguém achou? Pode ler, por favor. Essas são as duas oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Perceba que a mesma função, né, a tradução de um pouco diferente, vai ser exatamente a mesma tradução que está no versículo de Apocalipse de Zacarias 4:14. Quem são as duas oliveiras? Quando a gente olha para as duas testemunhas, quem são as duas oliveiras? 2 povos. E o que ele está falando aqui? Olha, isso aqui são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra, que é o mesmo termo que ele usa no Apocalipse 11:4. Perceba que o texto está falando as mesmas coisas. O que nós observamos? Que daquelas 7 lâmpadas, dos 7 castiçais, ele está citando de 2 que estão vertendo azeite de ouro, 2 estão derramando azeite, e os demais não estão. Né? O que a gente observa lá? O que são os 7 castiçais? Não são 7 igrejas? No tempo do fim, irmãos, é a mesma coisa. A igreja estará adormecida. Perceba que nós falamos até na boca de Mateus 25, todas eram virgens, inclusive aquelas virgens que tinham azeite. O que estava acontecendo com elas? Estavam acordadas ou dormindo? Todas estavam dormindo, todas estavam adormecidas. E Deus tardando o esposo, todos que deixaram todas adormecerem. Então, o primeiro ponto que a gente observa do texto que nós lemos aqui: quem são as duas testemunhas? A igreja de Deus, que vai ser despertada. Não toda a igreja, não todos aqueles que fazem parte, mas 2, ou seja, parte da igreja gentílica e judaica, né? Pessoas convertidas a Deus, que estarão cheios do poder e da autoridade de Deus. Perceba que nós falamos a respeito da marca da besta, e o nosso link final, para nós entendermos isso, é que quem que vai resistir a não receber a marca da besta? Aqueles que têm o selo de Deus. Nós mencionamos isso no texto, falar aqueles que, o que é o selo de Deus? Vós estáis selado com o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Então não adianta fazer parte da igreja se não estiver cheio do Espírito Santo. Mas o importante para nós, a igreja, né, é estar cheio do Espírito Santo. Eu não sei se ficou claro para os irmãos aqui, mas essas 2 testemunhas estarão profetizando por um período de 3 anos e meio, última semana de Daniel até a metade. Quando nós vemos a profecia de Daniel, ele diz que no meio da semana o sacrifício é cortado. Quando nós observamos aqui o que acontece com as testemunhas que nós lemos aqui em Apocalipse, eu falei para os irmãos separando o texto aqui, né? Vou pegar aqui de corte aqui.
Apocalipse 11, agora indo para o versículo 7. Nós lemos a primeira parte, explicando quem são as duas testemunhas, a maneira que elas estão profetizando, e que a profecia delas seria por um período de 1260 dias. Aí no versículo 7, o que vai acontecer? Vamos ler do 7 ao 10, nós já lemos, mas só para a gente recapitular. E quando acabar o seu testemunho, ou seja, e quando acabar os 1260 dias, quando acabar os 3 anos e meio, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matará. Vamos fazer uma pausinha aqui, né? A besta que sobe do abismo. Os irmãos lembram que quando nós lemos o capítulo 13, falando da besta, existem duas bestas. Uma sobe do mar, das águas. A outra da terra. Que sobe da terra vem na sequência. A primeira que vem do mar. É a segunda que vai fazer a imagem da besta, que vai criar a adoração, que vai implantar o seu mundo. É a segunda besta. Aqui observa que ele está dizendo o seguinte: acabar o seu testemunho. Quando que acaba o testemunho? Depois de 1260 dias, 3 anos e meio. Acabou, passou isso. A besta que sobe do abismo fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor foi crucificado. Quando a gente olha para cá, que cidade é essa? Sodoma e Egito, onde o Senhor foi crucificado. Não onde Jesus foi crucificado. Não foi do Egito nem de Sodoma. Mas ele está dizendo que espiritualmente, o que havia ali atrás, espiritualmente, a gente observa que não é físico, mas lá atrás, em Sodoma, o povo estava longe de Deus, prevaricado, pecando contra Deus, né? Quando a gente observa o Egito, também da mesma forma, que tinham seus deuses, não servia a Deus. Então nós observamos aqui que essa cidade que eles morrerão, onde o nosso Senhor foi crucificado, mesmo lá em Jerusalém, haverá muita profanação, haverá pessoas que não estarão adorando a Deus. Assim, os homens de vários povos e tribos e nações virão os seus corpos mortos por 3 dias e meio, e permanecerão seus corpos sem que seja posto no sepulcro. Deus que habita na terra, regozijarão sobre eles, alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas tinham atormentado a terra. Então nós observamos aqui, irmãos, que ele fala que de um período que seus corpos ficarão por um período de 3 dias e meio, e aqui não é literal, mas se nós pegarmos que o que acontece depois dos 3 dias e meio, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas esses 3 dias e meio aqui são 3 dias e meio proféticos, que também são 3 anos e meio, porque 3 anos e meio se profetiza, 3 anos e meio acontece o que está escrito aqui, ou seja, nos primeiros 3 anos e meio da implantação da marca da besta, não é um período de tão grande tribulação, porque é um período mais de convencimento. A gente vai perceber aqui que existirão prisão e não de morte, porque se o diabo matar, o que acontece? Não tem mais aquele que pode matar o corpo, né? Porque ele mata o corpo, o que ele faz com o corpo? Não pode fazer mais nada. Então, toda vez que o diabo matava cristão, ele ganhava com isso? Toda vez que ele matava cristão, ele perdia, porque o outro se convertia e o cristão estava salvo, então não tinha mais o que fazer. Então, para o servo de Deus, quando Paulo escreve que morrer é ganho, né? Por que era ganho? Porque o diabo perdia. Então, nós observamos que depois de 3 dias e meio, seus corpos nossos, a gente observa que somente depois dos 1260 dias, essa besta que surge do abismo fará guerra e vencerá e os matará. Antes eles não estão fazendo isso. A gente observa aqui que fala assim, de uma besta que surge da terra. Apocalipse, os irmãos lembram em que trombeta que surge essa besta surgindo da terra? Não? Apocalipse 9, não? Vamos falar para Apocalipse 9. Apocalipse 13 também, né? Mas está aqui no toque da quinta trombeta, né? Apocalipse 9, primeiro. Até o 5 a gente vai ler. E o quinto anjo tocou a sua trombeta. Vi uma estrela do céu caindo na terra. Achava o poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como uma fumaça de uma grande fornalha, e com
vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado o poder que tem os escorpiões da terra. E foi dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido que os matasse, mas que por 5 meses ornamentasse o seu tormento, era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. No versículo 11, assim, e tinha sobre si o rei, e tinha sobre si rei, o anjo do abismo, que em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Então eu percebi que quando que ali na quinta trombeta, quando é derramado, surge ali do poço, gafanhoto, né? Então a gente percebe que as figuras da segunda metade da semana ela começa a mudar em relação à primeira, as coisas são um pouco mais diferentes. A besta ali, né, que ela é citada, que ela vai fazer guerra, vai matar após os 1260 dias. Quando nós comparamos, não sei se os irmãos lembram, quando nós lemos lá em Apocalipse 7, eu vou só lembrar para os irmãos aqui, no livro de Apocalipse 7, versículo popular, 7, 21 e 22. Desculpa, Apocalipse não, é Daniel. Falei Apocalipse, né? No livro de Daniel, que nós já lemos o profeta Daniel, Apocalipse 7, a gente não leu. No livro de Daniel, capítulo 7, nós vemos que aqui ele fala, ele trata dessas coisas aqui, e a gente observa que está tratando das mesmas coisas, né? Mencionando para os irmãos que o profeta Daniel é considerado um Apocalipse do Velho Testamento, por uma questão que nós não sei se só de curiosidade. Os irmãos sabem que posição do Novo Testamento está o livro de Apocalipse? Qual que é a posição? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto? Apocalipse é o livro de número? Não dos livros que é o Novo Testamento. 27, lembra que as crianças cantam? 39, 27, soma é 66, né? Então, se o último livro do Apocalipse, do Novo Testamento é Apocalipse, qual que é o número do livro de Apocalipse? 27, o 27, o 27º livro, é o último livro. Se nós contarmos, né, isso marca a título de curiosidade dos irmãos, se os irmãos contarem, os irmãos sabem que posição do Velho Testamento está o livro do profeta Daniel? 27. Se é coincidência, dá uma olhadinha, vamos ver que foi colocado na posição 27. Mas, aí voltando para cá do texto, Daniel 7, nós já falamos sobre aqui o chifre pequeno, só lembrando os irmãos que havia no capítulo 7 do profeta Daniel, fala-se de 4 animais. Está referindo agora ao 4º animal, muito espantoso, que ele tinha na sua cabeça 10 chifres, 3 foram arrancados, nasceu um chifre pequeno, aquele chifre pequeno cresce e engrandece muito. E aí é o que está tratando no versículo 7, no versículo 21 do capítulo 7, assim: e eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Aí fica a pergunta, irmãos, olha, quem são os santos? A igreja. Quem está fazendo guerra lá, matando as testemunhas depois de 3 dias e meio? O chifre pequeno, o anticristo, a besta, o homem do pecado, como é que Paulo fala, todas essas coisas aí, né? Então, ele fez guerra aos santos, prevaleceu a igreja, que é os castiçal, mas são também as duas testemunhas, né? E aí fala que ele prevaleceu contra eles até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. Chegou o tempo que os santos possuírem um reino. Ou seja, quando ele levanta e faz guerra e vence, ele vence até quando? Até que vem o ancião de dias. Quem que é o ancião de dias que nós já mencionamos aqui? É o Filho do Homem, é Jesus. E quando que ele vem? Um arrebatamento, né? E aí, do versículo 25, né, está falando ainda do chifre pequeno: e proferirá as palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará de cuidar dos templos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e metade de um tempo. Aí fica aqui: quanto tempo é um tempo, tempos e metade de tempo? 3 anos e meio. Quanto tempo os corpos ficarão expostos na praça? 3 dias e meio. Ou seja, haverá morte por 3 anos e meio, né? Os corpos expostos, está falando de morte por 3 anos e meio. Mas o juízo será estabelecido. Quando é que o juízo vai ser
e eles tirarão o seu domínio, e eles, para destruir, eles fazer até o fim. O reino, o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu será dado ao povo dos santos, como disse, o seu reino será um reino eterno, e todos dormindo servirão e obedecerão. Então, a gente observa o seguinte: olha, perceba que o profeta Daniel já havia falado que o chifre pequeno vai fazer guerra aos santos e vai vencer. Exatamente o que está acontecendo com as duas testemunhas na segunda metade das semanas, ou seja, depois de 1260 dias. Né? Até aqui estou tranquilo, né? Eu não entendi bem aqui o versículo 21, quando ele fala que aí ele olhava e eis que essa conta vencia. Depende. Porque aqui a gente da igreja tem o Espírito de Deus e ela, chegando mais, ela tem o Espírito de Deus, como que, né, será vencida, né, sendo que ela tem o Espírito de Deus. Sim. Então, veja que nós mencionamos aqui no capítulo 7, ele está falando dos 4 animais. Esse quarto animal, terrível, espantoso, do chifre, ele está dizendo que esse chifre, no período desse chifre, ele vai fazer guerra aos santos e ele vai vencer. Ele vai destruir os santos, ele vai mudar os tempos, vai mudar a estação dele, ele vai quebrar o sacrifício, vai tirar o sacrifício, tirar o sacrifício do meio da semana. Então, esse chifre pequeno que nós mencionamos, né, quando nós falamos sobre o profeta Daniel, quem que é o chifre pequeno? É a mesma besta, é o mesmo que aquele, no período lembra do capítulo 2, no período da estátua, dos pés da estátua, que parte de ferro e parte é de barro, até que é lançada uma pedra e aquela pedra destrói tudo. Então, isso percebe que é essa mesma imagem que está acontecendo. No capítulo 7, ele está narrando isso. No capítulo 9, no capítulo 8, ele está falando ali de 2 animais, mas que o chifre também cresce, queria fazer guerra aos santos. No capítulo 9, ele está falando ele muda a figura para 70 semanas. 60 anos cumpriu, fica a primeira semana, e ele está dizendo que aquele príncipe do povo que viria destruiria também a mesma narrativa, só está mudando as figuras. Então, assim, o povo de Deus, mas ele vai ser destruído pelo chifre pequeno. E Paulo fala que é o homem do pecado, né? O iníquo, que Deus vai destruir com o sopro da sua boca. Apocalipse fala das duas bestas, ele trata da besta que vem da terra e a besta que vem do mar, as figuras são as mesmas. E eles vão fazer guerra aos santos e vai matar, vai destruir. O que é matar e destruir? Ele vai fazer guerra e um período, como inclusive no capítulo 12 de Daniel, ele menciona, né, que essas coisas iriam acontecer. Daniel fica perguntando: nossa, mas como é que é isso? Ele falou assim: olha, Daniel, sela a visão, porque é para tempo muito distante, não é para você agora. E quando nós começamos a ler o livro de Apocalipse, ele narra das 7 igrejas e na sequência ele fala exatamente da abertura dos selos. Aquilo que foi selado lá atrás, na época de Daniel, começa a ser revelado agora no tempo do fim. Então, esse chifre pequeno que faz guerra aos santos é a mesma besta. Eu falei aqui da besta, nós lemos aqui, foi a besta que surge do abismo, nós lemos aqui, qual foi o texto que acabamos de ler aqui? No Apocalipse 9, né? Falando que tocou a trombeta, a estrela que é o da terra. Mas era Apocalipse 11, versículo 7. Acabar o testemunho da besta que sobe do abismo para a guerra, Deus baterá. Só vai vencer por permissão de Deus, vencer e matar, porque Deus Era essa a minha dúvida que eu queria perguntar, porque se é uma parte da igreja, essas duas testemunhas, Deus vai permitir que eles vençam. Então, eles vão morrer. E parte da igreja não vai subir no arrebatamento vivo, mas mortos vão ressuscitar. Sim. Quando a gente lê no livro de Apocalipse 12, ele fala que surge aquele dragão que persegue a mulher. Ele diz que o remanescente, ou seja, parte que sobra viva, né? Remanescente é uma parte, não é tudo. Ela é tirada, levada para o deserto, para um lugar que Deus havia preparado. Ela será sustentada por quanto tempo? Tempos e tempos e metade de tempo, por 3 anos e meio. É o mesmo período. O que vai estar acontecendo? Muitos serão mortos. Ele não diz todos. Mesmo no capítulo 7, nós lemos aqui que ele faz guerra aos santos. É que a gente já não está falando do capítulo 7 agora, mas se a gente voltar no capítulo
7, ler todo o capítulo 7, a gente vai perceber que muitos morrerão, não todos. Então, a perseguição, a grande tribulação, muitos salvos morrerão pela besta, morrerão por ordem da besta, por não receber, não todos. Daí quando ele fala isso aqui, a gente vai perceber que o restante permanecerão vivos, porém, sem a marca da besta, ele não consegue comprar e vender. E aí ele é sustentado por Deus. E eu tenho uma coisa tão interessante que a gente olha as figuras, só para adiantar aqui, talvez a gente não chegue lá, mas só para adiantar aqui, olha, não fala da figura sempre de Moisés e Elias, que ele é narrado aqui em Apocalipse. O que acontece com o povo de Israel durante um período de 40 anos? Da onde que eles arrumam comida? Deus sustenta os corpos. Deus manda comida para eles. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, aquele que não tem a marca da besta, não pode comprar e não pode vender, como é que ele vai comer? Perceba que a Bíblia diz assim: o justo viverá pela fé. É fé em Deus, irmãos, não é fé nas pessoas, é fé no dinheiro, fé no governo, é fé em Deus. Então, quando fala que o justo viverá da fé, perceba que a nação de Israel foi sustentada por 40 anos na época de Moisés. Quando eu te muda a figura para Elias, o que aconteceu com Elias? Não choveu por 3 anos e meio. Como é que ele é sustentado? A princípio, pelo corvo que traz comida para ele lá na beira do rio. E depois? Quem dá comida para ele? A viúva que não tinha comida. Perceba que a viúva foi abençoada, Deus abençoou para que pudesse sustentar ele. Então, assim, da onde que a viúva tirou alimento? Providência divina. Aqueles que restarem, que não foram mortos, que não receberem a marca da besta, como é que eles vão ser sustentados? No deserto. O que é deserto? Um lugar que não tem comida, um lugar ácido, um lugar que não tem a providência nossa. É só providência por Deus. Deus prepara um lugar para sustentar parte da igreja, não toda a igreja, porque parte vai morrer. Esse deserto é literal? Não sei se é um deserto, mas é um deserto onde não tem indústrias, não tem lojas, não tem. É sustentado por Deus. Mas esse período do deserto é depois da última semana, da segunda parte. A segunda metade da semana. Ele fala que vai ser por tempos e tempos de metade de um tempo. 42 meses, 3 anos de deserto. Na primeira metade do tempo do governo da besta, que nós mencionamos aqui, é um período de convencimento, não é de matança. É que, receba, se você não receber, você não vai poder continuar e tal, e vai tentando. Aí no tempo final. Na metade desse tempo. Como? Jesus volta na metade desse período de 7 anos. Não. Você pode observar, inclusive, pelo texto que nós lemos aqui, que ele vai fazer guerra aos santos, vai prevalecer. Até que veio o ancião de dias. Só quando vem o ancião de dias é que faz justiça aos santos. Mas enquanto não vem o ancião de dias, ele continua matando os santos. Então esse povo que vai para o deserto, na segunda metade, vai só o povo. Uma parte da igreja. Isso, mas só o povo. Sim. Porque na minha cabeça eu tinha que Jesus já tinha voltado e tinha levado a gente. Então, é que grande parte, nós temos 3 formas de entendimento. Nós não, é pregar, 3 formas de entendimento. Que Cristo veio antes da grande tribulação, e aqui a gente percebe que não tem jeito, porque ele faz guerra aos santos e vence. Então não dá para Cristo voltar antes da tribulação. Cristo volta no meio da tribulação. Se Cristo volta no meio da tribulação, a gente percebe que as pessoas são levadas para o deserto. O arrebatamento Cristo levou para o deserto. Não, ela é sustentada por um período de 3 anos e meio, mas há parte da igreja que continua morrendo, que continua sofrendo, que continua ali em Jerusalém, especialmente, não só em Jerusalém, mas especialmente em Jerusalém, é o foco dessas coisas todas acontecendo. Então, parte da igreja continua. Quando nós vamos lá para Apocalipse, capítulo 20, nós percebemos que quando Cristo vem na primeira ressurreição, a volta de Cristo, porque Paulo fala aqui ao toque da última trombeta, então só depois da última trombeta é que os mortos vão ressuscitar e os vivos serão transformados. Lá em Apocalipse 20, a gente vai perceber que na primeira ressurreição
Existem pessoas que estão ressuscitando, que morreram por não adorar, por não receber a marca da besta. Então eles morreram na grande tribulação. Então, e a primeira ressurreição. E aí depois o arrebatamento. Certo. Então, mas a besta vai fazer guerra e vai vencer? Vai. Perceba, o que aconteceu com o povo de Israel e dos babilônios? Lembra que nós falamos aqui? Foi feita uma contagem, eu não vou lembrar o número, mas havia em torno de 4 milhões que Davi fez a contagem, havia em torno de 4 milhões e meio de pessoas. Quando foi levado para a Babilônia, quantos que foram? Eu mencionei para os irmãos aqui, poucos dias atrás, 4.500 pessoas só. O que aconteceu com o restante todos? Quase todos foram mortos. Uns poucos sobrou vivo que fugiu para a Babilônia, para o Egito. O restante foi todo morto. Mas Deus permitiu que matou o povo? Permitiu. A gente observa que quando sai do Egito, o que aconteceu? Quantos homens, só os homens, puxaram a memória dos irmãos, quantos homens saíram do Egito? 600.000. Quantos 500 que saíram? 2. Mas por que Deus permitiu que eles morressem? Não, Deus matou, na verdade, os incrédulos que não creram. Aqui, irmãos, é a mesma coisa. Quando o Apocalipse fala das igrejas, diz assim: eis aí a perseverança dos santos. A perseverança dos santos é aquele que prefere perder a sua vida do que viver recebendo a marca da besta no governo da besta. É a perseverança dos santos. Olha, se alguém levar em cativeiro irá. Se alguém passar pela espada irá. Vai ser desse jeito, não tem. Mas Deus vai permitir, sim, o testemunho está justamente nisso. Quando a gente observa o povo de Deus, a igreja de Deus, que foi levado em Roma para as arenas, eles eram levados para quê? Para serem mortos. E Deus livrou eles lá nas arenas? Não, deixou eles morrer. E quando eles morrem, o que acontece com a morte deles? Mais pessoas se convertem e dizem a fé deles. Olha, aqueles que eles não amaram mais a sua vida, a vida minha não importa fazer a vontade de Deus. É isso que é a perseverança dos santos. E por isso que só parte da igreja que está pronta para isso, não toda a igreja. E a gente precisa ver, você já viu, você está preparado? Prepare-se para encontrar com o Senhor. Eu estou preparado, você está mesmo? E se tiver que morrer, por amor de Deus, você está disposto? Então, assim, Então, aí a gente fica vendo, Então, por isso que a igreja precisa ser despertada, porque nos últimos dias, irmãos, quem vai permanecer é só os que estiver vertendo azeite de ouro, que está lá em Zacarias. Não é todo mundo. É isso que nós estamos falando. As pessoas não gostam que nós falamos dessas coisas. Esse aqui é um assunto que interessa para pouca gente, porque as pessoas não estão preparadas e não querem se preparar. Isso é verdade. As pessoas não querem se preparar porque o mundo é bom, é gostoso. Quem quer sair do mundo? Ninguém quer sair do mundo. Você pode observar que às vezes, olha, não dá para vir no culto porque choveu, mas dá para ir no restaurante, dá para ir na pizzaria, dá para ir no shopping, dá para ir no parquinho, dá para ir no circo, dá para ir dá para fazer tudo, só não dá para ir no culto. Porque você fica lendo, então o pastor fica lendo aqui, é gostoso de cantar, glória, aleluia, e que pula, e quem está feliz com Jesus diz um amém, e vai para o seu irmão do seu lado assim: olha, você é importante, mas todo mundo gosta disso. Mas ser cheio do Espírito Santo, não é todo, ninguém quer não, muita gente não quer. E por isso a perseverança dos santos está aqui exatamente nisso. Então a gente observa exatamente essas coisas que estão acontecendo aqui. E aí, irmãos, tem uma parte final do texto que dá para a gente, não sei se consegue terminar. Tem bastante coisinha para a gente falar ainda aqui, dá para falar aqui. Mas a gente observa que é isso, mas a igreja está todo mundo preparado para encontrar com Deus, não está. Tem uma outra coisa aqui que é interessante, vamos continuar mais um pouquinho. No livro de Apocalipse 11, nós lemos a parte final do texto, nós falamos aqui que separamos em 3 partes, depois dos 3 dias e meio. O que acontece depois dos 3 dias e meio? Vamos ler lá, no versículo 11, 12 e 13. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus
e entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor os que ouviram. E ouviu uma grande voz do céu que dizia: subi aqui, e subiram ao céu em uma nuvem, e seus inimigos viram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória a Deus do céu. Muito bem. Quando nós lemos o versículo 11, diz assim: e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram sobre os seus pés. Os irmãos, lembra algum profeta falando alguma coisa parecida com isso? Pessoas mortas que veio o Espírito de Deus e entrou neles? Ezequiel 37, Vale dos Ossos Secos. Alguém fala assim: tá, pastor, mas ali é uma profecia para a nação de Israel, naqueles dias que eles estavam mortos, porque eles tinham sido levados, porque eles estavam cativos. Sim, mas era só para aqueles dias? Será? Olha aqui o texto assim: depois dos 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre os seus pés. Vamos lembrar lá daqui a pouco de Daniel 37? Vamos dar uma olhadinha lá em Daniel 37, né? Daniel 37, a gente não vai ler tudo, tá, irmãos? Porque não tem, a gente não consegue acompanhar tudo isso. Mas vamos lá. Ezequiel, capítulo 37, livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, versículo 9. Estava falando lá que ele foi levado em espírito até um vale de ossos que estavam sequíssimos, mortos, né? E olha que coisa interessante. Versículo 9: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem. Perceba, irmãos, que Deus está falando com o profeta Daniel uma palavra que ele se refere a Jesus. Profetiza, ó filho do homem. Esse termo, filho do homem, ele se refere a Cristo. No Novo Testamento nós vamos encontrar muitas vezes que o filho do homem não tem um pequeno na cabeça, o filho do homem, né, sempre referindo a Cristo como filho do homem. E nós lemos lá em Apocalipse 11, exatamente, ele cita como filho do homem, se referindo a Cristo, né? Apocalipse 11, Apocalipse primeiro, né? E aqui nós vemos assim: profetiza, ó filho do homem. Quando nós lemos, inclusive, irmãos, em Apocalipse, eu não precisei não, tá? Só voltar no texto lá, que eu falei para os irmãos que viram isso, assim: depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus, Jesus, filho do homem. Aqui assim: filho do homem, profetiza para que tenha o Espírito de vida sobre eles. Não é isso que está falando em Ezequiel 37? E diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e puseram em pé. Nós percebemos que está tratando exatamente o que acontece com aquelas 2 testemunhas. Só que as 2 testemunhas é Deus que dá a vida para eles. Quando isso vai acontecer? Olha, as pessoas que foram mortas, as pessoas que morreram por amor de Cristo, as pessoas que não receberam a marca da besta, conforme está em Apocalipse 20, eles são ressuscitados pelo próprio Cristo na primeira ressurreição, para que possa estar com Cristo. Aqui nós observamos que depois que termina os 3 dias e meio, ou seja, depois que termina o período do anticristo, da besta, do falso profeta, que há a ressurreição. É depois desse período de 7 anos, não é antes da grande tribulação. Então os que estão mortos, aqui nós percebemos a mesma coisa: profetiza para que eles vivam e se ponham em pé, um grande exército extremo. Então disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eis que diz: os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança, e nós vemos que estamos cortados. Portanto, profetiza e diz: assim diz o Senhor teu Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos abrir o vosso sepulcro, e vos fazer subir da vossa sepultura, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e porém em vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, disse isso, e eu fiz, diz o Senhor. Então perceba que quando eu dava a ordem para que
ele profetizava e ele profetiza, nós não lemos todos aqui, mas quando ele profetiza, o que acontece? Um grande exército se coloca e vem de pé. Primeiro ele profetiza para que os ossos se unam, vai juntando, aparecem os corpos, mas estava tudo sem vida ainda. Então aqui há uma figura, irmãos, uma figura, lógico, está falando para a nação de Israel, mas você perceba que o termo que ele utiliza é o mesmo que é utilizado lá depois dos 3 dias e meio, quando o Espírito de vida vem e ele se coloca de pé. É o mesmo texto. Então a gente observa para cá, quando eu falo que a Bíblia se explica, ela está sempre em conexão com outras partes. Então a gente observa que a gente leu aqui que depois de 3 dias e meio, veio o Espírito de Deus, entrou dele, puseram sobre seus pés, caiu um grande temor sobre os que viram. Por quê? Depois dos 3 anos e meio, acontecerá o arrebatamento da igreja. Com o arrebatamento da igreja, haverá um grande tremor no mundo. Porque lembra que os outros textos que nós falamos, da batalha, do Armagedon, que os santos voltarão com Cristo, ele está vindo montado no cavalo branco, na sua coxa direita, escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele vai pisar o lagar da igreja de Deus. Não lembra desse texto? A igreja está voltando com ele, haverá grande temor no mundo. Quando que haverá grande temor no mundo? Quando que é dada essa ordem aqui para ele? Depois dos 3 dias veio, e ouviu uma grande voz do céu dizer: subi para cá, e subiram uma nuvem, e seus inimigos viram. Perceba que a Bíblia diz que no arrebatamento todo olho terá também. Então isso é a mesma figura. A gente observa que, então, a gente não concluiu aqui no horário aqui, mas só para a gente fazer uma recapitulação do que nós falamos. Ele falou das 2 testemunhas, as 2 testemunhas que estarão profetizando nos primeiros 3 anos e meio da última semana de Daniel, são a igreja de Deus, parte da igreja de Deus que estará avivada, que estarão atentas, que estarão dispostos a morrer, mas estarão falando a respeito disso. E quando for iniciar o início do governo, iniciar o início é bom, mas iniciar o governo do anticristo, parte da igreja vai estar atenta, porque lembra que as profecias dizem que a volta do Senhor acontecerá como ladrão. O que é a volta como ladrão? Ninguém sabe quando é, mas quando nós lemos Apocalipse assim, se não vigiares, tereis como ladrão. O que isso significa? Que vai ter alguém percebendo, falou: opa, isso aqui é o que a Bíblia falou. Isso que está surgindo aí, esse homem bom, estabelecendo, perceba o que está acontecendo no mundo, irmãos. Lembra? Passou aí, a Líbia, não foi o que aconteceu com a Líbia? Destruída, barragens, estourou, invadiu cidades, não sei quantos mortos. O que aconteceu com Marrocos? Milhares de pessoas mortas. O que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul está debaixo d'água. O que isso significa? É um sinalzinho dizendo assim: a volta do Senhor está acontecendo. Logo essas coisas que está dizendo aqui vai começar a acontecer. Então precisamos falar. Os profetas que estão falando vai ser as pessoas que vão dizendo para a pessoa: olha, o que está acontecendo no mundo é o que Jesus falou. E as pessoas, vocês estão doidos, o que acham? Esse governo que está vindo é maravilhoso, está dando picanha para nós comer. Esse governo é ótimo, que é isso? Está falando mal do governo? Não, é a mesma coisa, é a mesma figura. A igreja está desapercebida, não estou dizendo a igreja toda, mas boa parte da igreja está acomodada. Está como as pessoas que saíram lá do deserto, que saíram do Egito, e estavam com saudade da abobrinha, do pepino. Estavam preocupados com isso. E Deus havia tirado com mão forte. Imagina tudo aquilo que eles viram, toda a glória de Deus sendo manifestada. Havia chuva de saraiva. Não sabe o que é saraiva? Pedra de fogo. Choveu no Egito, pedra de fogo. Não choveu em Gósen. Deus havia guardado ele. Eles viram tudo isso, mas estavam preocupados com o pepino. Não o que Deus fez para ele. No passaram no meio do mar, em seco. Tudo seco, não havia barro para sujar os pés deles, passaram em seco. Quando o povo de Israel entrou, passou, acabou de passar aqui meio dos egípcios, o que aconteceu com eles? O mar fechou e morreram todos, era para eles passar, e eles viram tudo isso acontecendo. Mas todos esses homens, todos esses adultos que saíram do Egito, o que aconteceu? Murmurou, não entrou na terra, não creu, não acreditou no que Deus veio fazer. A igreja, da mesma forma, quantas pessoas que estão nos dias que nós vivemos, ali dizem assim: não precisa disso tudo, isso é conversa com o pastor, não precisa disso não, para que santificar? Veja que existem milhares de placas, existem milhares de igrejas por aí. Você acha que vai tudo para o inferno? Deus vai mandar as pessoas assim para o inferno, eles estão lá
Deus tem buscado um povo santo. Santo. É isso que nós vamos ter a preocupação. A mensagem dos dois profetas, aqui, das duas testemunhas, será que eu, você, nós estamos incluídos nessas duas testemunhas? E somos vários irrepreensíveis? Ou será que nós estamos incluídos no restante das igrejas? Né? Você, ao final de cada mensagem dada para uma igreja, sim, olha, como é que é? Ouça o que o Espírito diz para essa igreja, não é isso? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem é única para toda a igreja. O que está pretendendo em todas as outras igrejas é para todos. A gente está olhando para se isso não acontece com a gente. A mensagem que eu vi, as pessoas falando, isso aqui é para muito tempo distante. Não, não é para muito tempo distante. Por quê? Nós citamos aqui algumas poucas coisas que estão acontecendo. O que a Bíblia compara a volta de Cristo? A mulher, né? A mulher está, o ladrão, mas ele compara também com a mulher que está grávida. Né? E teve alguma mulher que ficou grávida? Ela sente contração no primeiro mês, no segundo, terceiro, quarto. O que vai acontecendo quando vai chegando próximo a hora de lavar a luz? As contrações vão aumentando, o tempo vai diminuindo, né? Começa a espaçar não sei quantas horas, depois vem vindo, depois é minutos, e aí, opa, agora vai nascer, está chegando, as contrações estão muito rápidas, uma perto da outra, não sabe que está para nascer a criança. A volta de Cristo é exatamente dessa maneira. Ele falou que haveria fome, peste, terremoto, em vários lugares sempre aconteceu. Mas o que está acontecendo nos dias que nós vivemos? Está mais próximo, está aumentando, a intensidade é maior. O que isso mostra para quem está vigilante? Alguma coisa está acontecendo, está para acontecer. Né? E é isso que nós temos que ter a preocupação, irmãos. O alerta, a pregação das duas testemunhas, a profecia das duas testemunhas é exatamente isso que está acontecendo. Breve vai acontecer, não digo que aconteceu, não aconteceu, não, mas está para acontecer. E a igreja precisa despertar, a igreja de Deus. Né? Não é todo mundo que vai estar despertado, mas parte precisa estar despertado. Por isso que a palavra de Deus, que ela é uma mesma, diz assim: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará terra. Será que vai ter alguém ainda que vai estar servindo do mesmo jeito? Reparou que ao passar do tempo, a iniquidade vai aumentando, o amor vai esfriando, as coisas já não precisam ser mais desse jeito. Lá atrás precisava, porque as pessoas eram meio quadradas, né? Agora estão mais redondas, ficaram mais sábias, então não precisa nada disso. É o tempo que nós vivemos. A gente olha e vê, olha, Cristo está voltando. É a mensagem que nós vamos tratar com a igreja. O tempo vai chegar. E a verdade é que poucos estarão preparados. Imagina hoje, se você fosse preso, a gente não consegue ler hoje, a gente continua na próxima quinta-feira, mas se você fosse preso, e aí dizem para você assim: olha, você está preso, mas você pode sair se você só receber a marca na mesa. Por que você ficar sofrendo? Sua família vai morrer com você e sua família, porque só para não receber a marca na mesa. O que é isso? Não tem problema nenhum. Não é isso que é o convencimento? A nação de Israel, quando a gente observa, irmãos, olha, na Babilônia, nós falamos outro dia aqui, na Babilônia, chamou todos que pudessem vir para adorar a estátua que ele havia feito. Quantos judeus havia na Babilônia? Eu não sei. Foi levado 4.500, mas quantos que tinha, não sei, já havia passado algum tempo, tinha mais pessoas que essa. Quantos não prostraram e adoraram a imagem? 3. Só 3. E o restante dos judeus? A Bíblia menciona, mas só 3 que não gostou. Mas se imaginar que fosse os mesmos 4.500, mas tinha mais, que havia passado um tempo. Mas imaginar que fosse só os 4.500 que estavam lá, só 3 não gostou. O que isso mostra para nós ao decorrer da história? Que poucos, parte da igreja, vai estar fervorosa realmente. Muitos não chamaram, pouco escolhido. Mas esse escolhido, irmãos, vocês falam assim: foi escolhido? Sim, olha, foi chamado, foi escolhido. A predestinação não se trata exatamente disso.
se trata de nós querer estar atentos, nós estamos vigiando, nós estamos vendo o que está acontecendo. A Bíblia mostra. Tudo o que está para acontecer já está escrito. A gente não percebe. Agora, não, as duas testemunhas são dois homens que vai aparecer lá. Não, é a igreja, é parte da igreja. É um grupo de pessoas convertidas que temem a Deus de fato. Amém? Eu não sei se ficou. Tem mais um pouquinho para a gente concluir, falar um pouquinho disso. Não dá mais tempo da gente avançar falando, especialmente nessa parte aqui de comprar e vender aqui, mas a gente volta a concluir esse assunto aqui. Bom, ficou alguma pergunta no início do que nós falamos? E novamente, né? Porque os irmãos entenderam tudo, porque não entenderam nada, né? A gente prefere que entenderam, para que Jesus possa abençoar cada um dos irmãos. Vocês estão pelas redes sociais, podem deixar perguntas, a gente pode responder lá na medida do possível. Sim. Os dois caçais vertendo azeite, que são cheios, não é do poder de Deus. Sim, o azeite é o Espírito Santo. Então, mas perceba que só tem dois vertendo, as outras não estão. Vamos lá, vertendo o azeite, está cheio de azeite. Menor das três. Só duas. Só uma parte. E a parte menor, a parte pequena. Bom, Deus abençoe cada irmão, os irmãos amanhã, sexta-feira, temos culto na casa da irmã Lenita. Sábado tem o culto do Jardim Marquesa, às 19h30. Domingo tem meditação até 9 horas lá no Cristo Redentor, né, todos convidados. E 19 horas temos o culto do louvor e adoração aqui no domingo. Deus abençoe a todos os irmãos, né? E que Jesus possa nos dar graça a cada dia para nos despertarmos e encher esse azeite que a gente precisa para a nossa vida. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Convido o pastor Osvaldo para a oração final, a bênção final. E desde já agradecendo os irmãos que estão conosco nesta noite, que possa dar a tua bênção no irmão José, né? Agora falei sério, né? A sua família. Deus abençoe todos os irmãos. Paz, Senhor Jesus. Peço que os irmãos orem em favor da dona Jesuíte. Minha mãe pegou aquela tal de herpes zoster, que dá umas bolinhas, né, na pele, no pé, nas costas, né, e dói demais. Dói por uns 30 dias ou mais até. Dor assim queimada, e não há o que se fazer. Peço que os irmãos orem em favor da mesma. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que nos dá para participarmos de mais um estudo da tua palavra. Te agradecemos pela vida do teu servo, que tem se disposto a estar nos ensinando, Senhor, a respeito da tua palavra. Ajuda-nos a fazer assim com entendimento. Senhor, também te pedimos que nos abençoe esta noite, leve-nos em paz pelas nossas lares, protegemos e guardamos. Dai-nos uma noite de descanso e sono reparador, e abençoe o dia de amanhã. Cada um dos teus servos possa ir para os seus trabalhos, estar cuidando, ó Pai amado, das suas atividades, dos seus afazeres. Pedimos também que o Senhor abençoe todos aqueles que têm participado pelas redes sociais. Pedimos que o Senhor abençoe o nosso irmão que nos visita. Abençoe, Deus, a tua igreja. Quero pedir a ti que cuida da minha mãe, o Senhor possa restaurar a sua saúde, em favor da nossa mamãe Antônia, nosso irmão Ângelo, nosso irmão Luan. Pedimos a ti, Jesus, pela abençoe a todos quem está enfermo, irmão Luiz Eduardo, Paulo Eduardo,